Quero, inclusive, fazer uma abordagem aqui especificamente de uma dessas OS, que é o HGG. Né? Eu queria até que dar uma demonstração aqui. O HGG, eu fiz um levantamento, eu gostaria de falar sobre alguns dados, depois eu vou fazer duas perguntas apenas. O HGG, ele começa em 2012, e aqui o contrato é de 66 milhões. E a estrutura do contrato era de 84 leitos de internação clínica médica, 106 de internação clínica cirúrgica e 10 UTIs. Isso aqui dá 190 leitos e 10 de UTI. Depois teve um aditivo em 2013, que foi o terceiro aditivo, que nós tivemos um acréscimo, passou de 30 novos leitos, acrescentando 39 leitos, e isso impactou R$1.064.000, portanto o hospital passou a ter 40 leitos. Depois, em 2014, já com acréscimo dessas 30 novas UTIs, nós tivemos o contrato de 79 milhões de reais, 609, em torno de 79 milhões. Depois, em 2015, o contrato passou com um aumento de 22%, né, aqui já não aumentou nenhum leito, né, ele passou para, no caso aqui, 97 milhões. Né, então, de 2014 para 2015, houve um aumento de 22%. Depois, posteriormente, em 2016, teve um novo aditivo, teve um aumento aí, esse aumento de 30% é em relação ao ano que tinha, em 2013, que teve, 2014, que nós temos o contrato já com as 40 UTIs. Então, isso passou a ser 104 milhões de reais, então um aumento aqui de 30% em relação àquele ano. Depois, em 2017, ele passa para 140 milhões, isso dá 76% de aumento, né, em relação a 2014. E aí o que chama a atenção, porque a estrutura do HGG, embora tenha tido um aumento, quando teve a última vez que aumentou o número de leitos, que foi em 2014, 2013, aquele aditivo no final do contrato, nós temos aqui 194, isso aqui, se a gente entrar agora no site, é o que vai estar, inclusive no site da Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde. 194 leitos de internações, está aqui os leitos, e 40 UTIs. Nós recebemos da Secretaria, inclusive, o relatório que nós não inventamos, vereador secretário, que diz que o cálculo que nós colocamos dava 44% de índice de desocupação do HGG. Aqui a diretoria da ITETEC nos informou que tinha, está aqui o documento, 30 leitos. A própria prefeitura, desculpa, o governo do estado, não, a própria secretaria diz que, inclusive, falou que não eram, até citou um nome que era, falou, olha, os outros 10 foram transformados em leitos de cuidados paliativos, né? Mas aí é um dos questionamentos que a gente vai fazer, porque até agora, se a gente entrar no site agora, eu acabei de entrar aqui no meu celular, está ainda 40 UTIs, né? Então isso aqui não pode dizer também que é só olhar no site, está dizendo que tem 40 UTIs no HGG. Passa para frente. E aí, se a gente for fazer um cálculo do que foi esse impacto, na época foi 1.064 milhões, a gente vai fazer o seguinte, para 30 UTIs, o impacto disso foi R$35 mil por mês, por cada UTI acrescida, isso considerando que teria 40 UTIs, 10 mais 30, né? E o valor seria, na época, 1.183. Só que o contrato foi tendo reajuste global, se a gente aplicar esses reajustes global, e aí eu não estou considerando, por exemplo, o investimento de material, porque isso sempre foi cobrado à parte, não estou considerando, por exemplo, implantação de residência, outras situações, que isso foi cobrado à parte, estou considerando apenas o núcleo do contrato mesmo. Teve um aumento de 76%, se a gente aplicar isso, a diária do UTI hoje seria R$ 2.082, que seria bem interessante isso independente de ocupação. Independente, quer dizer, recebe isso 30 dias. Enquanto os hospitais particulares hoje, que prestam serviço para a rede, estão recebendo R$ 1.100. Então, para mim, totalmente discrepante esse dado. Passa para frente. Aí fica a discussão. O Estado está dizendo que tem 30 UTIs hoje, né? Mas se nós estamos pagando, desde que nós pactuamos 40 UTIs, e aí eu fiz uma conta aplicando cada ano que foi pago com os acréscimos, né, com as reposições, nós teríamos então 10 leitos que não existem e que foram pagos R$ 26.751.812 por esses leitos que a própria Secretaria está dizendo que não existe, né? E o próprio IDETEC está dizendo que não existe, leitos de UTI. Então a pergunta que eu faço é a seguinte. Primeiro, né, eu gostaria que o senhor respondesse se é razoável uma evolução de pagamento, senhor ex-governador, de 76%, quanto que o IGPM dessa época foi de 22%, se é razoável a gente ter esse aumento com esse contrato sem aumento de leito.
sem aumento de leito, praticamente com a mesma quantidade de leito que nós tivemos quando foi pactuado o valor em 2014, que foi o único momento que teve acréscimo de vagas das 30 UTIs. Segundo, aí nós temos um problema. Ou, né, e é isso que eu quero que responda, né, ou o IDETEC está escondendo vaga de UTI, né, que é isso que a prefeitura diz, ou não. Nós pagamos, aí eu disse quase 26 milhões, né, de forma a não ter essas UTIs durante desde 2014. Então, essas duas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor. Palavra ao senhor ex-governador Marconi Perillo. Meus cumprimentos, vereador relator Elias, pelo nível de investigação e de informação que o senhor dispõe hoje como relator. Certamente que o secretário Leonardo Vilela vai responder tecnicamente, mas eu parabenizo pelo aprofundamento de todas as questões que essa SEI tem efetivado nos últimos meses. Queria só explicar que eu acho que houve um equívoco de interpretação quando eu falei da questão da universalização como pressuposto do SUS. O SUS foi criado para ter uma saúde para todos, universal e gratuita. Eu não disse que o Estado consegue atender a todos, até porque essa é uma responsabilidade tripartite, principalmente com recursos do governo federal, mas também os 12% do Estado e os 15% dos municípios. Então, eu só queria corrigir essa questão, à medida em que eu quis colocar a questão do SUS como uma questão global. Eu queria pedir, então, ao secretário Leonardo que se ativesse as questões técnicas suscitadas pelo vereador Elias Vaz. Primeiro, essa é uma questão muito técnica. Eu convidaria o senhor para, junto com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, esses cálculos não é o secretário que faz, não é o superintendente, existe uma equipe técnica, funcionários efetivos, funcionários concursados, especialistas, que fazem esses cálculos, que depois são auditados pela Controladoria Geral do Estado, são auditados pelo Ministério Público, enfim. Mas eu poderia dizer, o senhor colocou 76% de evolução no contrato contra 26% do 22% do IPI, do IPC, do IGPM nesse período. Bem, nós temos que levar em consideração que, além do aumento do número de leitos de UTI e leitos de internação, leitos normais, leitos de enfermaria, a UTI é muito mais caro. O leito de UTI é muito mais caro que o leito de internação na enfermaria. Sim. E o grau de complexidade do hospital também. Esse contrato, ele é um balizador. Ele não quer dizer que o Estado tem que repassar cada centavo que está previsto no contrato. O contrato, na verdade, ele ressarce aquilo que o hospital gastou. O fato de estar com 40 leitos de UTI no site é porque a Prefeitura de Goiânia não atualizou o CNES. Não, mas no site de vocês. Sim, mas o nosso site tem que constar o que está no CNES. O contrato nunca foi alterado. O contrato foi feito em 2012, esse contrato. Sim, o aditivo em 2013. Eu não era o secretário à época, sim, mas a minha equipe está aqui e eu já vou pedir para fazer... Mas até hoje eu tive cuidado, eu li pessoalmente todos os aditivos, continua 40 vagas. Equipe já estou determinando... Porque, secretário, estamos precisando muito das vagas hoje, muito. Estou determinando... Está pagando por 40 vagas, não tem? Não está pagando por 40 vagas. Volto a afirmar. Nós pagamos aquilo que é gasto no hospital, aquilo que é auditado e aquilo que é comprovado que foi justo, que foi correto ser pago. Nós não pagamos 40 leis de UTI, nós pagamos a despesa que tem, as despesas comprovadas que tem com os leitos de UTI. O pagamento é muito claro a forma que ele é feito. Não é porque o que foi feito, produzido, ele tem valor fixo, inclusive 90% é pago por valor fixo e apenas 10%, isso inclusive era 80%, passou era 20% que era variável por produtividade, hoje é só 10%. Então, apenas 10% do valor do contrato que há uma variável de produtividade. Então, esse negócio de falar assim, não, mas vai pagar, existe sim uma avaliação que é feita permanente do contrato, inclusive de repactuações que são feitas de valores, mas sempre tem sido para mais, nunca para menos. Então, eu só estou, essa é a discussão só para esclarecer, entendeu? Mas eu não estou questionando sobre a eficiência, até porque o Hospital Santa Genoveva, que já tem mais de
1 ano e meio, 2 anos está fechado, é uma demonstração da incompetência da prefeitura e que nós, até respondendo ao secretário, numa das vezes que a secretária teve, que eu acho que foi até a primeira, nós questionamos para ela falou que ia tomar providência, estamos esperando até hoje. Então não é que essa SEI não se atentou para isso, não. O problema é que na Secretaria Municipal de Saúde parece que as coisas realmente são muito lentas. Certamente há um equívoco em relação ao site ou ao contrato, até porque na transparência que eu ia apresentar, eu trouxe claramente aqui, por isso que eu falei com o senhor, que eram 30 leis de UTIs. Esses dados aqui foram trabalhados entre a minha equipe e o secretário Leonardo. Então, na verdade, eram 10 leitos de UTI, são 30 hoje no HGG. Essa é a verdade, a realidade. Até porque fui eu quem inaugurou. Sim, tem que ter mudado o contrato, né? Não, bom, eu fui quem inaugurou a UTI. Então, 30 leitos. Se há algum equívoco no site, no contrato, certamente que a Secretaria de Saúde vai tomar as providências.